Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que é do canal do professor Regis Oliver. Que história é essa? Que história é essa? Eu me formei, professor, e agora o que eu vou fazer, né? Porque aqui eu falo muito daquilo que não acontece na faculdade, que não é falado na faculdade, que as pessoas deveriam falar mais, mas que não se fala, né? E uma coisa que eu vou falar com você agora, que não é falado nas universidades, é depois que você concluiu. Aqui eu estou focando principalmente, gente, na pedagogia e na licenciatura. Para você que vai entrar numa sala de aula, para você que vai se tornar um professor, né? Eu sempre uso um pensamento baseado no pensamento da filósofa Simone de Beauvoir. Não se nasce professor, torna-se professor. Você pode até já vir com algumas características boas para ser um professor, que é a fala, a capacidade de ouvir, né? Tudo isso é muito bom. E se você já tem isso, melhor ainda. Mas o que eu quero dizer é que tem muita coisa que não é falada na universidade. Então, quando você vai entrar a primeira vez na escola, você pensa que tudo vai funcionar daquela forma como acontecia na aula de didática, né? Quando a professora passava ali para você informações sobre como dar aula, sobre como atuar dentro de uma sala de aula. O problema é que eles não falam que as salas de aula são diferentes. Cada sala, gente, é uma surpresa, é um Kinder Ovo, né? Como se você estivesse abrindo um Kinder Ovo. Você entra em uma sala, você acha que ali vai dar tudo certo, de repente dá tudo errado. Tem aquela que você acha que vai dar tudo errado e de repente dá tudo certo. É maravilhoso, é fantástico. E você vai aprendendo. Aí sim é que você vai aprendendo, né? Você vai aprendendo a dar aula. Um outro caminho importante para dar aula, que é trabalhado nas universidades, mas que também não funciona muito bem, é o estágio. Quando você se prepara para o estágio, eu conheço muita gente que foi fazer estágio e nunca teve a possibilidade de ministrar uma aula, né? De ter um contato maior com os alunos. Nem o professor que está lá observando muitas vezes não chama aquele professor para pontuar pontos falhos, né? Ou, ó, aí você está bem, você pode continuar dessa forma. No estágio, eu mais aprendi o que não fazer do que o que fazer, né? Porque eu observava coisas que eu falava, não, isso eu não vou fazer, ó, isso não vai dar muito certo, não. Lidar com o aluno dessa forma, eu não estou entrando numa sala de aula para lidar com o aluno dessa forma. Então, eu ia deixando, né? E eu ia vendo o que dava para eu usar e o que não dava para ser usado, tá bom? O estágio, ele é muito importante, mas a pessoa tem que ter essa possibilidade de poder ministrar uma aula, né? De poder conversar com os alunos ali, de sentir um pouco a tensão de como é estar lá na frente ministrando uma aula. O estágio serve para isso, né? Mas nas universidades, gente, nas faculdades, eles não falam muito. E eu tinha uma expectativa quando eu concluí a minha primeira entrada na sala de aula, na escola pública, né? Eu imaginei que eu iria entrar e que alguém iria me apresentar e que facilitaria o meu caminho, né? Mas quando eu cheguei na escola, eu me lembro muito bem. Alguém falou assim, ó, a sua sala é aquela, 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 aquela. Então, a primeira aula é lá, a segunda aula é lá, você se vira, né? Você entra lá, você vai. E você tem que fazer a mágica acontecer. O que é essa mágica acontecer? Os papéis sociais. Você chega lá e atua. Mas você tem que atuar tão bem, que o aluno acredita que você é um professor. Olha só que fantástico. Então, por isso que eu falo que você aprende a ser professor. Porque você vai atuando e você vai melhorando esse papel. É igual um ator, né? Ele vai atuando e ele vai melhorando esse papel no decorrer do tempo. Tá bom? É isso que eu quero falar para você quando nós falamos aqui, me formei. E agora, né? O que eu vou fazer? Então, se você vai entrar numa sala de aula, você precisa se preparar para essa sala de aula. O ideal é que você conheça a comunidade, o entorno, né? Se você conhecer o entorno, fica muito mais fácil. O que essa comunidade gosta mais, qual tipo de música é importante você saber, porque daí você começa a saber, nossa, qual tipo de música aquele jovem curte, quais são as preocupações que aquela comunidade tem, facilita muito, muito, muito na sua entrada ali na sala de aula, tá bom? Mas quando a gente fala na universidade, eu vou fazer a faculdade e vou sair de lá um professor, não é bem assim que funciona, não. O professor, você vai aprender a ser dentro da sala de aula, atuando dentro da sala de aula, né? Cada dia é uma surpresa, cada dia você tem um aprendizado novo, né? Você vai aprendendo a trabalhar com essa turma.
Quando você começa ali na primeira, no primeiro, na primeira série, eu sou o professor de ensino médio, né? Então, quando eu começo na primeira série e eu vejo esse aluno na terceira série, gente, é muito gratificante. Você vê muitas vezes uma diferença muito grande, né? Você vê uma diferença enorme, né? Então, coloque aí na sua cabeça, não se nasce professor. Você não vai chegar lá e, né? Não. Torna-se professor. Torna-se professor como? Ouvindo o seu aluno, estando preocupado com o seu aluno, com o que ele está aprendendo, com o que você está ensinando e com o que ele também está ensinando para você. Assim nós vamos nos tornando professores, né? Quanto mais questionador nosso aluno é, melhor é, porque mais ele nos ajuda nesse processo de construção profissional, tá? Então, quando você for para o estágio, né? Se você tiver lá um professor que te orienta, nossa, que maravilha. Não fique triste, fique feliz por ter um professor que vai te orientar da maneira como você está agindo, porque a maioria dos estágios não acontece dessa forma. Se você for para um estágio, tiver uma escola, um professor que libera, deixa, permite você ministrar uma aula, maravilhoso, agradeça muito esse professor, porque não são todos os professores que gostam de fazer isso. Eu acho isso é o ponto principal. É igual eu falo aqui na medicina, né? Você vai estudar medicina, aí você vai fazer o estágio no hospital, mas ninguém deixa você mexer em nada. Ninguém deixa você tomar nenhuma decisão. Ninguém deixa você fazer nenhum procedimento. Vai ser muito difícil você atuar depois como médico lá se você nunca encostou num paciente, não fez uma incisão, né? Ou alguma coisa do tipo. A mesma coisa somos nós, professores. Imagine você vai fazer o seu estágio e a pessoa não permite nem que você encoste na lousa ou que você tome uma decisão, que você converse com os alunos em sala de aula, tá bom? Então, é essa preocupação que eu tenho quando a gente fala assim, me formei, e agora? O que eu vou fazer? Agora, o que você vai fazer? Você vai ser professor. Não, entrar na sala de aula dá medo? Dá muito medo. Eu tenho medo até hoje quando eu entro numa sala onde é uma sala nova, onde eu não conheço os alunos, é aquele frio na barriga que vai dar. Nós somos artistas, gente, é igual o artista. O artista, quando entra para cantar, ele sempre fala, né? Não é a primeira vez que deu frio na barriga, todas as vezes, né? Se você é um bom artista, vai dar frio na barriga sim. Por quê? Porque você tem medo de decepcionar aquele público. E a mesma coisa é você, professor, somos nós, professores, tá bom? Até a próxima. Se inscreva aqui no canal do professor. Agora eu vou começar a direcionar mais vídeos voltados aí para me formei. E agora? Muito obrigado e até a próxima.